Bom dia, graça e paz a cada um de vocês. Bom dia, estamos em mais uma live da Primeira Igreja Batista de Josenópolis. Nesse dia, esse dia tão especial, dia 5/7, que Deus nesta manhã possa estar falando ao seu coração. Estamos aqui para ouvir aquilo que Deus tem para falar a cada um de nós, e você que está aí do outro lado, eu espero que Deus fale ao seu coração através dos louvores que estarão passando, através da reflexão que aqui teremos. E eu te convido neste momento a dar a sua curtida aí em nossa live desta manhã, e também entrar no nosso canal do YouTube, lá na PIB de Josenópolis, se inscrever e também deixar a sua curtida. Lá você vai encontrar todas as nossas reflexões, as nossas mensagens, louvores, também material infantil, também desenhos e tudo mais, tá bom? Então, que Deus possa estar falando no seu coração nesta manhã, Deus possa estar conduzindo a sua vida, Deus possa estar falando com você mais e mais. Este é o nosso desejo, tá bom? Desde já agradeço a Adriana, que já entrou aí, a irmã Janaína também, e aos outros que vão estar entrando aí, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento, nesse dia tão especial de domingo, às 9 horas da manhã. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, te louvamos, ó Pai, pela tua bondade e misericórdia. Senhor amado, peço que o Senhor venha estar conduzindo as nossas vidas, ó Senhor, nesta manhã, falando aos nossos corações, cooperando com cada um de nós. Pai, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, ó Senhor, em meio a esta live, para que possamos assim, Senhor, buscar a tua presença, buscarmos as tuas vontades, Senhor. Pai, fale conosco, receba, Senhor, a nossa oração, receba, Senhor, o nosso clamor nesta manhã. Eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvemos ao nosso Deus neste momento.
vamos seguir um Deus tão maravilhoso que mesmo em meio ao deserto, Ele está conosco, mesmo em meio ao deserto, Ele conduz as nossas vidas, Ele conduz a sua vida, Ele sempre estará conosco, porque Ele é aquele que é o Filho do Deus vivo, que veio para nos libertar, Ele que é o nosso Senhor, dia a dia, Ele quer falar aos nossos corações, pois Ele é o nosso Deus. Amém?
Não há outro como aquele que é o Filho do Deus vivo, que veio para nos resgatar, que veio para nos restaurar, para nos dar vida, e vida é abundância, e é esse que é o Filho do Deus vivo, é esse que tem que tomar os nossos corações, é esse que tem que conduzir as nossas vidas. Deixe Ele assumir o seu coração e tomar conta da sua vida. Desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. É tudo que há em mim, te dar louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, é o teu querer. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim, te dar louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma meu coração, toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, eu
Esse Deus que toma o teu coração nesta manhã, esse Deus que vem para direcionar a sua vida. Obrigado a todos que já estão entrando aí, a Dayana que já está conosco e muitos outros que estão pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Que Deus possa estar tomando o seu coração nesta manhã e que você venha entender que este Deus que toma o teu coração é o mesmo Deus que há de fazer grandes coisas em nossas vidas. Ele há de fazer grandes coisas porque Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus da sua vida. Bom? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas vão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Diga! Grandes
estão por vir. Grande é o nosso Deus, grande é esse Deus que vem falar com cada um de nós, grande é esse Deus que é dono da minha vida, é dono da sua vida, é dono dessa cidade, é dono da cidade onde você está. Ele é o dono de todas as coisas, e é a este Deus que nós devemos declarar que Ele é um Deus grande, pois o meu Deus é grande, o seu Deus é grande. Quão grande é o meu
a qual servimos, Deus de bondade, Deus de amor, que sempre nos guia, sempre conduz as nossas vidas e está sempre falando aos nossos corações. A esse Deus tão amoroso, esse Deus tão bondoso, por Ele que nós estamos aqui reunidos, por Ele é que nós estamos aqui para ouvir aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações, pois Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de amor e conduz as nossas vidas cada vez mais. Você teve uma semana, você teve alguns dias aí, pode ser que nos dias que você passou não foram dias tão fáceis, não foram dias de bondade, mas eu quero te dizer que o Deus que nós servimos é um Deus que opera milagres, é um Deus que opera bondades. E aqui nós estamos para ouvir esse Deus misericordioso, ouvir esse Deus que quer tratar com os nossos corações, que quer mover a nossa vida, não na direção de nós mesmos, mas na direção daquilo que Ele quer, naquilo que Ele quer para cada um de nós, que é a restauração, que é o arrependimento, que é a sua bondade sobre cada um de nós, uma vida de santidade, uma vida de retidão. É isso que nós precisamos, é isso que nós precisamos entender e nós precisamos buscar esse Deus maravilhoso e misericordioso sobre as nossas vidas. Eu quero que você entenda que Ele, o nosso Deus, é um Deus que vem para enxugar as suas lágrimas, que Ele vem para conduzir a sua vida, não no caminho que você deseja, não no caminho que você quer, mas no caminho que Ele quer para cada um de nós. Não naquilo que você espera, mas naquilo que é a vontade dEle. A vontade dEle que é a vontade perfeita e agradável para cada um de nós. E a essa vontade nós precisamos e devemos respeitar. Devemos entender que Ele vai fazer o melhor para com cada um de nós. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela bondade dEle sobre cada um de nós, pela bondade dEle sobre as nossas vidas, pela oportunidade que tivemos de entoar louvores, de podermos estar em comunhão, mesmo sendo através dessa live, eu estando aqui, você estando aí do outro lado, mas que Ele possa estar conduzindo as nossas vidas nesta manhã que Ele nos deu. Manhã esta que Ele deu a mim, manhã esta que Ele deu a você, Ele deu a minha casa, deu a sua casa também. Tá bom? Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade. Te louvo, Senhor, pelas tuas misericórdias. Peço, Senhor, que esteja conduzindo, Pai, as nossas vidas, falando com cada um de nós, Pai, fortificando os nossos corações, que possamos, Senhor, estarmos cada vez mais, Senhor, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Pai de amor e Pai de misericórdia, Senhor, perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos corações tendenciosos ao mal. Pai de amor, e neste momento que estaremos buscando a Tua Palavra, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha conduzir as nossas vidas naquela que é a Tua vontade, e que não venhamos, Senhor, falar de nós mesmos, mas que venhamos entender aquilo que o Senhor quer para com cada um de nós. Grandioso Deus e amado Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus assim nos abençoe. Lembrando, curta essa nossa live. Daqui a pouco ela também estará na nossa página do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, entre lá, se inscreva para você assim também ter acesso a tudo aquilo que nós fazemos como igreja, tá bom? Para assim estarmos caminhando em unidade. Mas
Nesta manhã, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, lá em Gênesis. Gênesis capítulo de número 45. Inclusive, nós falamos um pouco sobre esse texto do dia de quinta-feira, no nosso estudo, em nossa igreja. Ele foi lido, um pouco dessa história que vamos falar aqui agora. Mas abra aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 45, Gênesis capítulo 45 é o nosso texto base para esta reflexão. E a nossa temática ela é a seguinte: a nossa temática é exercendo o perdão em meio à família. Exercendo o perdão em meio à família, tá? E um exemplo que nós vamos tratar aqui agora é um exemplo de um jovem que precisou muito perdoar a sua casa. Esse jovem passou por muitas dificuldades com o seu lar, mas ele buscou perdoar. Gênesis 45, de 1 a 9, é o nosso texto para esta manhã, tá bom? Vamos lá? E vai dizer assim, 1 a 9. Então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele. E ele clamou: fazei sair todo homem de diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. E José disse a seus irmãos: eu sou José, acaso ainda vive meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com sua presença. E José disse a seus irmãos: aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram. E ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmos, por terdes me vendido para cá, pois Deus me enviou diante de vós para preservar a vida. Por estes 2 anos a fome esteve na terra, e ainda há 5 anos nos quais não haverá cultivo nem colheita. E Deus me enviou diante de vós para preservar-vos para uma posteridade na terra, e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então, agora não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus, e Ele me fez pai de Faraó, e senhor sobre toda a sua casa, e governador de todo o Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim diz teu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, desce até mim, e não te demores. Meus queridos, esse texto é um texto muitíssimo abençoador. Vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações nesta manhã, em mais esta reflexão. Amém? Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, e peço que o Senhor venha estar falando conosco. O Senhor venha estar conduzindo as nossas vidas nesta reflexão. Que possamos receber do Senhor aquilo que Tu queres para cada um de nós. Que possamos entender as Tuas verdades, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós temos aqui o texto de Gênesis 45, onde José se revela aos seus irmãos. Diante das palavras, diante daquela que foi a atitude de Judá, José não pôde conter-se. Que atitude foi essa? Você vai ler o capítulo anterior, você vai ver este reflexo dessa atitude, né? Ele não se conteve. Depois de ordenar que todos saíssem, ele não queria que ninguém ficasse na presença dele, ao não ser os seus próprios irmãos.
ele então se revela aos seus irmãos, ele se mostra. Nós sabemos, nós conhecemos a história, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi para a casa de Potifar, de lá ele foi mandado para a prisão por causa da esposa de Potifar, e de lá Deus também o abençoou, dali ele subiu para onde ele estava. Passou por muito sofrimento, mas naquele momento Deus estava mostrando a ele por que tudo isso tinha acontecido. Então José, versículo 1, então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele, e ele clamou: fazei sair todo homem de diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele se abriu naquele momento, ele se mostrou aos seus irmãos. O homem de Deus caiu em prantos diante de um episódio que ele precisava se mostrar. Esse era um dos episódios mais improváveis de acontecer. O mais provável era que José prendesse, escarnecesse dos seus irmãos, colocasse eles numa prisão, machucasse. O provável era isso, que ele respondesse à altura aquilo que os irmãos fizeram com ele. Mas não foi isso que aconteceu. Ele começou a entender que Deus estava com ele e que Deus estava fazendo a sua obra, mesmo ele tendo sido escarnecido pelos seus irmãos, vendido, tudo aquilo que tem acontecido. E aos seus irmãos verem aquela cena, verem aquela pessoa que estava na sua frente, eles ficaram tão maravilhados, mas tão maravilhados, que não conseguiram responder às perguntas que estavam sendo feitas. Eles não conseguiram entender o que estava acontecendo. Aí José percebe a hesitação, e aí ele fez questão de acalmar o coração deles, porque certamente eles estariam pensando: poxa vida, agora nós vamos morrer, porque tudo aquilo que nós fizemos com o nosso irmão, agora ele vai jogar tudo isso em cima de nós e nós vamos morrer aqui. Então José trata de acalmá-los, lhes dizendo que fazia parte do plano de Deus, que eles o tivessem vendido lá atrás, para que ele viesse a chegar neste Egito e que fosse feito governador daquela nação. Versículos 7 e 8. E Deus me enviou adiante de vós para preservar-vos uma posteridade na terra e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então agora não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus. E ele me fez pai de Faraó e senhor sobre toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Então ele estava mostrando para os seus irmãos que mesmo que a atitude deles foi uma atitude errada, muito errada, Deus moldou aquela situação de forma que ela viesse se tornar uma situação boa. Nós devemos estar atentos à vida de José, principalmente no que se refere ao tratamento das pessoas conosco. Há muitas situações que fazem parte do plano de Deus para as nossas vidas, mesmo as mais complexas, mesmo as mais dolorosas, Deus pode utilizá-las para um propósito esse que é maior, que é muito maior, e é fantástico, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que esperam em seu nome. Entendendo isso, podemos perdoar sim. Entendendo isso, podemos ser livres. Entendendo isso, podemos estar abertos às possibilidades do Senhor para agir em nossas vidas. Nós temos aqui um retorno familiar muito lindo e muito importante.
José pediu que eles voltassem ao seu lar. Só que não era para ficar lá, era para trazer Israel, era para trazer todas as coisas deles, para voltar a estar com eles. Eles deveriam morar com ele no Egito, sobre os seus cuidados, e viveriam em paz, eles viveriam em prosperidade no Egito. Havia naquele momento, naquele diálogo, um perdão de Deus para a vida dos irmãos de José. Quando recebeu a notícia de que José ainda estava vivo, Israel, seu pai, quase teve um infarto, quase que o homem vai embora, porque ele julgava já ter perdido, e provavelmente com essas idas e vindas deles, dos seus outros irmãos, seus outros, ele já temia ali que eles também pudessem morrer, tá ok? Mas com muita riqueza de detalhes, os seus filhos lhe contaram o que havia acontecido. E finalmente, ele acreditou, ele confiou, apesar de tudo, em seus filhos e foi para o Egito. A vida pode sempre nos oferecer um recomeço. E havia ali um momento para um recomeço em Israel. Um filho amado que se dava como morto, voltou a viver, e melhor, debaixo das promessas de Deus. Deus sempre tem promessas para os seus. Deus sempre tem promessas. E Deus, Ele vai chegar e vai falar com cada um de nós através dessa mensagem que é dita pelo próprio José. Quando ele diz aos seus irmãos: cheguem mais perto, cheguem mais perto. Meus queridos, em muitos momentos nós temos falhado com aqueles que amamos. Em muitos momentos nós temos falhado com aqueles que entendemos ser familiares nossos, irmãos. O versículo 4 ele é muito claro quando ele diz a fala de José, e José disse a seus irmãos: aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram, eles não estavam nem querendo chegar perto do seu irmão. Tamanha era a culpa de tudo aquilo que eles tinham feito. Tamanha era o problema. E eles se aproximaram. E ele disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Meus queridos, esse encontro de irmãos, ele demorou aproximadamente 22 anos para acontecer. E durante esse tempo, José ficou privado de ver a família, devido à traição que lhe foi imposta pelos seus próprios irmãos. Ele ficou 22 anos sem ver o seu pai, sem ver os seus amados irmãos. E esse capítulo, de número 45, ele serve como base para nós, para nos mostrar o exemplo que precisamos trazer para os nossos dias. Exemplo de liberação do perdão do seio da família, evitando-se assim guardar rancor e nutrir mágoa no interior do nosso coração, porque isso também mata a mim, mata a você, mata qualquer um que guardar isso dentro de si mesmo. Quando nutrimos amargura, tornamos-nos pessoas difíceis de conviver. Pessoas amarguradas, ressentidas, são pessoas terríveis de estar presente delas, porque nada presta, nada serve por causa dos seus ressentimentos. Nada vale a pena. Ninguém quer conviver com pessoas assim. E segundo os especialistas, as duas maiores causas de estresse emocional são a incapacidade de perdoar e o fracasso para receber perdão. Porque tem até isso. Pessoas fracassam porque não conseguem receber o perdão. Saúde emocional, portanto, já é um bom motivo para dar e receber perdão.
O texto nos afirma que José chorou e se deu a conhecer aos seus irmãos. Quero ler de novo, versículo 3. E José disse a seus irmãos: eu sou José, acaso ainda vive meu pai? E seus irmãos lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. E ele estava em prantos, como vai dizer no versículo de número 2. E ele chorou em alta voz. Nesse momento, meus irmãos, ele usou mais do que a sua língua materna para se comunicar com eles. Ele usou a linguagem do amor, que é a mesma do perdão. Quando a linguagem do perdão é utilizada, a paz reina em nosso lar e a alegria na família volta. A alegria volta. Por que não pedir perdão? Por que não perdoar? Por que ainda carregar a culpa? Por que ainda permanecer da forma que se encontra? Rancoroso, amargurado. Por quê? O que importa neste momento é você fazer a sua parte e pedir perdão. Se você errou, se alguém errou contra você, a sua missão é perdoar. Perdoe. Ah, mas ele não me pediu perdão. Perdoe mesmo assim. Porque esta é a ação que você deve tomar. Quem já foi picado por abelha sabe que a sua ferroada provoca muita dor mesmo. Todavia, não é só a vítima da picada que sofre, pois em alguns casos a abelha, ao injetar o seu ferrão, ela também morre. Quando ofendemos, não é somente o outro que é ferido, pois nós precisamos entender isso. Quando perdoamos, não é apenas o outro que é curado, mas nós também somos curados. Você quer a cura de Deus para a sua vida? Você quer a cura de Deus para o seu coração? Perdoe. Olhe de frente para esse momento ou para essa área tão problemática que pode ser da sua vida e permita que o milagre do perdão aconteça em seu lar, aconteça em sua família e você receba de Deus essa restauração, seja no pedir perdão ou seja no perdoar. Pois assim como Jesus veio para perdoar os nossos pecados, Ele nos ensina que também devemos perdoar o pecado dos outros. Faça isso. Não deixe passar mais um dia na sua vida sem o perdão. Não deixe passar mais um dia na sua vida sem perdoar. Faça isso, porque Jesus te perdoou. Ele veio para te resgatar do seu pecado. Ele veio amando a mim e a você, mesmo sabendo quem nós éramos, falhos e pecadores, terríveis. Mas Ele mesmo assim continuou nos amando e veio para restaurar e nos perdoar, nos dando exemplo daquilo que também devemos fazer. Pedir perdão pelos nossos pecados, se preciso for, perdoando o pecado daqueles que nos ofendem. Que assim seja para com as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde mais uma vez. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe mais uma vez. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Te agradeço, Senhor, pela tua grandeza, por tudo que tens feito sobre nós, Pai.
Peço ao Senhor que esteja conduzindo as nossas vidas, ó Senhor, tratando, Pai, trazendo o Teu perdão sobre nós, trazendo, grandioso Deus, a capacidade, Pai eterno, de pedir perdão também. Senhor, que venha ter sobre nós a restauração. Pois, ó Pai eterno, aquele que comete o ato contra o outro, Senhor, não é somente aquele que recebe que está morrendo, aquele que cometeu também, Senhor. E para que haja uma restauração, precisa haver uma conformidade, um pedir e um dar do perdão. Senhor, que assim o Senhor venha fazer para conosco, que como familiares, ó Pai eterno, como amigos, como conviventes, ó Senhor, possamos liberar o perdão necessário, Pai. Que o Senhor conduza as nossas vidas, ó Senhor, que o Senhor restaure, traga a Tua bondade sobre cada um de nós. Que possamos buscar agir, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, mas buscar, ó grandioso Deus, a Tua restauração sobre cada um de nós. Grandioso Deus, amado Pai, eu venho te agradecer, Senhor, porque hoje o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos nesta live. Eu te agradeço, ó Pai eterno, por todos aqueles que já estão conosco. Peço, Senhor, pela irmã Adriana, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, de Janaína, de Dayana, de Louro, de João, de cada um, ó Pai eterno, desses que estejam, seja pelo WhatsApp, seja, ó Senhor, posteriormente no YouTube, ó grandioso Deus, seja no Facebook, que o Senhor trabalhe em seus corações e que haja, Senhor, uma transformação, Pai, que o perdão venha sobre as nossas vidas, sobre as vidas de cada um de nós. Pai de amor e Pai bendito, eu te agradeço e eu te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe grandemente, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero deixar para você bem claro que, novamente, que esta live, ela estará daqui a pouco em nossa página do YouTube, né? Já está aí no Facebook, e você possa compartilhá-la com outras pessoas. No Facebook ela estará sem os louvores, mas no YouTube ela estará completa, tá? Então entre lá, se inscreva em nossa página do YouTube para que outras pessoas também possam ouvir esta reflexão, tá? E hoje à noite, às 19 horas, você também é o nosso convidado para nós estarmos juntos louvando ao nosso Deus hoje às 19 horas. O nosso tema de hoje à noite é fortalecidos pelo poder de Deus, tá? Então não deixe de estar conosco hoje à noite às 19 horas, né? Se você não puder, assista depois, compartilhe com outra pessoa. Se você ainda está em reclusão, né? Acompanhe aí a nossa live, tá bom? E compartilhe com outras pessoas. Quinta-feira também nós teremos o nosso culto também, tá? Transmitido o nosso culto de oração na terça. Eu agradeço a cada um de vocês e vamos cantar mais um louvor maravilhoso, né? Que esse Deus nos concede mais uma vez. Um Deus tão amoroso que o seu amor não falha. Que Deus bondoso é esse, né? Como é bom ter um Deus que o seu amor não falha. Ele é perfeito, santo e agradável para com cada um de Deus. Então cantemos a esse amor que não falha, tá bom?